بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe todos vocês. E hoje a gente vai continuar aonde a gente parou no domingo passado, falando sobre a purificação, que a gente estava explicando, que é na página 94 do livro Guia para o Novo Muçulmano, esse livro que a gente está estudando. Então a gente chegou na página 94, explicamos a maior parte dela. Hoje a gente vai explicar o que faltou dessa página, que é os dois tipos da purificação que a gente vai explicar. Também, se alguém ficar com alguma dúvida, sinta-se à vontade em perguntar, tanto no Facebook como no Instagram, que a gente está ao vivo pelo Facebook e Instagram, que a gente, quando ver a pergunta, a gente vai responder. Então, a gente explicou o que significa a purificação. A gente viu que tem dois tipos de purificação: a purificação externa e a purificação interna. A gente falou que primeiro a gente tem que purificar a purificação interna, ou seja, o íntimo, purificar o íntimo da gente, que é o coração. Purificar do rancor, purificar da maldade, purificar da idolatria, purificar do politeísmo, purificar da inveja. A gente precisa o quê? Purificar nossos corações desses, como a gente pode falar, essas más qualidades ou desses sentimentos ruins. A gente deve o quê? Tirar do nosso coração, limpar o nosso coração e tornar um coração que saudável, coração crente, um coração puro, um coração limpo. Tudo isso a gente o quê? Vai praticando, como a gente pode falar, realizando todos os dias, purificando cada vez mais. Olha, eu tenho um erro nisso aqui, eu tenho um erro em outra coisa aqui, então eu vou o quê? Me corrigindo, me observando. Como o profeta fala, que é sobre ele, um dito que foi narrado pelo Ahmad: o inteligente é aquele que se observa. Qual que é a pessoa inteligente? O profeta quer nos explicar: aquela pessoa que está se observando, está se cobrando, ela está se criticando. Olha, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar nisso também. Então, ela sempre está o quê? Se observando, se criticando, para o quê? Se tornar uma pessoa melhor. E também tem um dito que a gente escuta sempre, por exemplo, nos sermões de sexta-feira, a gente sempre escuta que os palestrantes que fazem o sermão falam que o profeta, que é paz sobre ele, disse: an-nadhafa min al-iman, a limpeza, a purificação, a higiene faz parte da fé, faz parte da religião. Ou seja, a pessoa estar limpa faz parte da fé. Agora, esse dito é correto? O sentido, o significado dele é correto 100%. Se a gente ler sobre o Islã, a gente vai ver que isso é o que? Correto. Mas o profeta falou isso, é um dito profético. Isso é uma pergunta que muitas pessoas o que? Não sabem, mas é um dito, como a gente pode falar, famoso, muito citado. Famoso que eu quero falar aqui é muito citado, principalmente nos sermões. A pessoa vem fazer uma palestra, sempre cita. Então é muito citado, sempre está na língua das pessoas. Por isso que as pessoas tomaram ele como um dito e começam o que é repetir. Mas o correto, que ele é um dito que é muito fraco,
ou também pode ser um dito que até falso, pode chegar o que? Até falsidade. Então a pessoa que não fala, o profeta disse, fala, faz parte da fé a purificação. A purificação faz parte da fé, mas não dizendo o que o profeta falou. Esse dito foi narrado pelo Al-Ghazali, um livro dele que se chama Lihya, que ele compilou esse dito. Ele compilou esse dito. Não encontramos em outros livros, a não ser no livro dele. Não tem outros livros. E tem um dito também parecido, que é do Ibn Mas'ud, que o Tabarani narrou, compilou, que o profeta disse também que a limpeza, a higiene faz parte da fé. Mas nesse dito também não é correto, porque um dos narradores é o Ibrahim ibn Hibban. Então é um narrador, a gente pode falar, muito fraco, e pode ser, como fala Ibn Adi, também ele narrava alguns ditos falsos. Então não é correto. Mas o que a gente fala, irmãos e irmãs? A purificação, a higiene faz parte da fé. O sentido é correto, mesmo não sendo um dito profético. E a gente viu também que tem a purificação externa, que é aquela que Deus o Altíssimo que ordenou para a gente o que? Fazer nossas orações, para a gente tocar na palavra de Deus, como aqui é o Alcorão em árabe. Aqui é o Alcorão em árabe. Para mim tocar nele, Deus o Altíssimo que ordenou eu estar o que? Com a ablução, com o abdesto, com o wudu, com a purificação específica que Deus o Altíssimo ordenou, no versículo 6, no capítulo 5. Então Deus o Altíssimo que ordenou a gente o que? A se purificar, fazer essa ablução para alguns atos que a gente vai o que? Fazer. Claro que esse versículo fala sobre a oração. Tem outro versículo na Sura 56, capítulo 56, وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ, e não tocam nele a não ser os purificados. Se eu não estou enganado, é 56, 73. 56, 73, se não me falha a memória. Sinta-se à vontade. Quando você falou essa pessoa 56. purificação 76, 73. tiver purificação interna, eu, na minha opinião, não adiantaria. Espera um pouco, Ita, só um segundo. Deixa eu ver aqui. Pode perguntar aí, então. Se eu contrário. Você falou sobre purificação externa e a purificação Interna. É 78, desculpa. 79. caso É, 79. a pessoa faz 56, 79. a ablução tiver purificado externamente e não tiver purificado internamente. Então, no caso, na minha opinião, não adiantaria. Aí é só Deus que sabe, o Altíssimo. Ita está querendo dizer o quê? Que agora a pessoa que não se purificou internamente, ou seja, o íntimo, e se purificou o quê? O externo, ou seja, o corpo, os membros do corpo. Não terá o quê? Uma validade isso. Não vai ser aceito. Só Deus sabe, o Altíssimo. Porque a gente não tem como ver isso. Por quê? Porque isso está no coração da pessoa. Mas Deus só aceita o quê? Uma oração sincera, é claro. Então, Internamente só Allah sabe, porque Allah determinou aqui para você se purificar externamente. Internamente você não pode sondar ninguém.
Não. Allah deixou claro aqui que você internamente tem que se purificar para poder tocar no Corão. Quero dizer, eu Internamente só Allah está mandando a aula. internamente, se eu não tiver Sim. então, ele não vai por aí, ele não vai falando assim. O quê? Ou seja, a função não faz parte da oração, porque ela não se eu não significa que na oração você pode significar externamente. Para te fazer oração, não estou entendendo. Se tu vai fazer a oração, o mandamento de Deus tem que estar purificado, porque Deus não aceita. Agora tem algumas coisas que tu está querendo dizer, por exemplo, a pessoa quando está o quê? Com raiva, é recomendado o quê? Fazer a ablução, rezar 2 ciclos de oração, isso tudo é recomendado, não é uma obrigação, é recomendado. Mas o Ita está querendo dizer outro assunto. O que adianta o Ita fala uma pessoa vir na mesquita o quê? Com rancor, inveja, maldade, sempre o que? Prejudicando as pessoas, e o que? Olha, eu faço a purificação, eu rezo. Se tem essas pessoas, a gente sabe que não é todas as pessoas o que obedecem os mandamentos de Deus, mas como a gente vai saber isso? Isso é só Deus que tem o conhecimento. Se essa pessoa faz sinceramente, entendeu? Para Deus, se ela purificou o seu íntimo, isso só quem sabe é Deus. Por isso que o coração que é um segredo, é oculto, ou seja, o que tem dentro do coração. Se isso fosse o que visível para as pessoas, imagina eu conseguir enxergar tudo o que há no seu coração. Quando você está magoado comigo, eu consigo perceber. Eu sei, dentro do coração dele a pessoa que está com nojo de mim. Como que seria o mundo? Por isso que Deus Altíssimo, com a sua sabedoria, ocultou o que há no íntimo das pessoas. Só Ele que sabe. E também para as pessoas não julgar um ao outro. Sai daqui, não vem rezar. Por quê? Eu estou vendo o teu coração, está com rancor do irmão ali, não rezar, vai embora, tchau. Ou muda o teu sentimento, entendeu? Então só Deus Altíssimo tem conhecimento, o que possui os corações. Por isso não podemos julgar. O irmão reza aí por causa de tal coisa. O irmão frequenta a mesquita por tal coisa. Como que tu sabe? Tu abriu o coração dele. O irmão se converteu por tal coisa, esperando tal coisa. Como que tu sabe? Então isso aqui o que? Deus Altíssimo ocultou para preservar a convivência entre os seres humanos. E através da oração dissipa toda a raiva, tristeza. Sim. Educa o ego da pessoa, a pessoa em si mesma. Então, por mais que esteja triste, chateado, não for, deve-se orar, sim, deve ser um natural. Mas a pessoa, o ser humano sabe também. Se a pessoa está com com pureza íntima, né? Sabe pela forma da pessoa agir, né? A pessoa, as práticas dela. Isso que ela pratica, tu querendo dizer, e a pessoa que não pratica. O outro sabe. Entendeu? Quem pratica, é claro que não. Né? A gente vai falar sobre. Sendo que ela faz maldade, fala maldade, é claro que o coração dela ali está impuro, né? A outra pessoa sabe também. Mas ela sabe como é que tá. Pelo que ela fala e pelo que ela faz. Sabe se conviver. Sabe? Entendeu? Sabe. Dá para perceber. Exatamente. Pelo que ela faz e pelo que ela fala. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas para não sair do foco do que é explicado aqui. Então ele fala que é um dever para o muçulmano, quando quer realizar a oração, purificar-se de 2 coisas. Então quando a pessoa quer fazer a oração, deve purificar de 2 coisas. Que Deus abençoe e preserve o autor. Ele fala, são 2 coisas que a gente tem que fazer, o que é a purificação. Primeiro, a impureza, e segundo, o que anula a ablução menor, que anula. Tem fatores, elementos que anulam o que? A ablução. Por exemplo, se a pessoa
fizeram uma necessidade, ela o que? Ela perde a ablução. A pessoa foi, que Deus exalte vocês, ao banheiro. Ela perde, acaba perdendo o que? A ablução feita. Allah ordenou ao muçulmano que purifique seu interior da associação a Allah e das doenças do coração. A associação a gente explicou tudo na outra aula, quem quer voltar, a gente explicou tudo isso. Como purificar o que? O coração. Agora, se a pessoa rezar, cumprir com o mandamento de Deus, associando Deus, é aceita essa oração? Não é aceita. Tem que se livrar o que? Do politeísmo, da idolatria. Não adianta você querer orar, rezar para Deus, cumprir o mandamento de Deus, que são 5 orações, e tu falar que Deus o que? Tem filho, que Deus tem mulher, que Deus é 3 em 1. Tudo isso invalida o que é a tua oração. Por quê? Porque você não creu no Deus verdadeiro, no Senhor dos mundos. Então, primeiro purificar o coração que? Da associação. Não adianta tu querer fazer essa oração que Deus Altíssimo ordenou, esse mandamento. Está orando para quem? Para os 3 deuses. Estou orando para o Buda, por exemplo. Estou orando para a estátua. É aceita essa oração? Não é aceita. Então, a gente tem que limpar o que? Primeiro, os nossos corações, o que? Da idolatria, do politeísmo. Adorar somente Deus. Deus de Abraão, Deus de Ismael, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de todos os profetas. Agora ele vai falar sobre o ato de purificação. As impurezas são aquelas coisas que a lei considerou como sujas, e as que foram ordenadas que nós purificássemos para realizar um ato de adoração. Aqui ele está explicando o que? As impurezas. Por exemplo, Deus Altíssimo fala que o sangue é o que? Sujo. Então eu não posso rezar o que? Com sangue na minha roupa, por exemplo. É o que? Sujo. Em princípio, todas as coisas existentes na terra são permissíveis e puras. Consequentemente, a impureza é uma exceção. Portanto, se não temos certeza da pureza de uma roupa, por exemplo, e não estamos seguros se contém impurezas, em princípio, considera-se que esteja o que? Pura. Eu peguei aqui a minha roupa do armário. Será que está pura? Será que está limpa? É provável que ela está o que? Limpa. Pelo local que ela se encontra, dentro do armário, está limpa. Então, se surgir essa dúvida na sua mente, o que você faz? Considere ela como pura, limpa, e faz a sua oração. Quando queremos fazer a oração, a Salá, é um dever que nós purifiquemos das impurezas do corpo, das vestes e do lugar onde vamos rezar. Então, são 3 coisas que a gente tem que purificar: as roupas, o corpo e o lugar. Você não pode rezar num lugar o que? Sujo. Você não pode rezar o que? Com roupas sujas. Você não pode rezar sem ablução. Então, o que vocês não leram, né? O 56:79, o que fala? Quem quer ler? Que não toque, senão Os purificados. Que não toque, senão os purificados. Não toque em quê? No Alcorão. Não toque em quê? No Alcorão. Como é a opinião da maioria, o que? Das pessoas que explicaram o Alcorão. Que aí está falando que do Alcorão. Se tu voltar um versículo atrás, o que fala? Preste atenção. Lê todo o contexto que tu vai entender do que está falando. Este é um Alcorão honorabilíssimo. Está falando sobre o que? Bem guardado. Está falando sobre o que? O contexto? Sobre o Alcorão. Então volta o que? Esse pronome, a gente pode falar, esse pronome pessoal, da terceira pessoa, do singular, volta para quem?
no masculino para o Alcorão. Por isso que a pessoa tem que ler sempre todo o contexto. Aonde que vem o desvio, a heresia, os hereges, da onde eles entram, essas seitas? Disso eles pegam o que? Um versículo, mas eles não leem o que? O contexto, tanto o que vem antes e o que vem depois. Quando tu lê o que vem antes e o que vem depois, tu descobre o que? Que são heresias, que são pessoas hereges, seitas, trazendo aquilo que não é o que? Da religião de Deus. Por isso que sempre lê o que? O contexto, que vai te dar a resposta. O Alcorão é o livro mais explícito, mais eloquente, a palavra de Deus, o melhor dos livros. Quando tu lê todo o contexto, tu entende. Não vai te deixar o que? Dúvidas. Alguém perguntou alguma coisa? A súplica, quando ela é isolada, pode ser feita quando está no ciclo? A mulher quando está no ciclo espiritual, pode fazer? Sim, pode. A súplica não é uma condição. Na hora de suplicar o que? Estar com a purificação. É recomendado, como a gente falou. É recomendado. Recomendado o que? A pessoa fazer a ablução quando quer o que? Suplicar. Tanto para tocar num livro de conhecimento. Agora, tem versículos do Alcorão aqui. Claro que não é o Alcorão, não leva a sentença do Alcorão, mas tem nele o que? Versículos corânicos, ditos proféticos. É recomendado a pessoa o que? Se purificar. É recomendado. Como a gente viu, acho que a gente falou na aula passada, Imam Malik, rahimahullah, ele não lia os ditos proféticos a não ser com ablução. Isso aí mostra a temência dele, a piedade dele, o esforço dele na causa de Deus, o grande respeito e reverência que ele tinha para a palavra do profeta de Deus, que a gente sabe que é uma revelação divina, como deixa claro Deus Altíssimo no capítulo 53, no início. Então, ele tinha isso, esse hábito. Só o que a gente fala? É recomendado, não é obrigatório. Tu quer fazer isso? Você fez o quê? Um bem. Você fez uma boa conduta. Mas não torna isso que é obrigatório para as pessoas, porque é recomendado. Tu pode aconselhar as pessoas. E também tem muita dificuldade. Imagina, tu tá aqui na rua conversando, chega um irmão te perguntar uma coisa. Tal coisa, tal assunto. Tem um dito profético sobre esse assunto, essa resposta. Mas eu não estou com a ablução. Espera aí, irmão, que eu vou lá fazer a ablução, vou te responder. Tem dificuldade. E a gente sabe que se manter com a ablução, com o abdesto, faz parte da fé também, como o profeta fala que vai sobre ele, não guarda e não permanece com a ablução a não ser o crente. E o Dhahabi, o grande sábio, ele fala que esse dito que é válido, ou seja, correto. Então, isso mostra, irmãos e irmãs, o que é? Que a gente sempre tem que estar purificado, tanto o interior da gente, o íntimo da gente, como o exterior. Quem que gosta agora de vir uma pessoa, de ver uma pessoa suja, com mau cheiro? Quem que gosta? Tua própria esposa não vai gostar disso. Imagina as pessoas. Tu chegar o que na mesquita ou em qualquer lugar com um cheiro ruim, sem tomar banho. As pessoas que vão falar, olha esse cara aí. Tu não vai conseguir nem pregar o que é a palavra de Deus. Tu vai deixar as pessoas pensarem o que a religião prega isso. A religião ensina isso. Ou andar o que? Todo mal arrumado, ou com os cabelos tudo, como se chama? Espalhado. Tudo isso que faz parte da fé da pessoa. Estar limpa, até para conversar com as pessoas. O profeta que passou sobre ele sempre usava a melhor das roupas, principalmente para ir para a oração, para ensinar os muçulmanos, usar a melhor roupa que ele tem. A gente, infelizmente, quando vai para a mesquita, vamos de pijama. Fica com preguiça. Vou de pijama para a mesquita. Não estou falando que não vai ser aceita a oração, que não pode, mas está indo para a mesquita. E Deus Altíssimo ordena a gente o que? Dentro do Alcorão, a se embelezar para ir para as mesquitas. E aqui, o embelezamento, como a gente sabe, as opiniões é cobrir o que? As partes que devem ser cobridas
para a oração. Aqui ele vai falar agora, para tirar as impurezas pode ser utilizado qualquer método. Ele está falando o quê? Como assim? Agora, por exemplo, se eu fizer a purificação com uma esponja, por exemplo, fazer o banho obrigatório, que a gente sabe tem duas impurezas no Islã. Aqui é duas impurezas abstratas, a gente pode falar. Depois tem uma impureza o que? Visível. As duas impurezas abstratas se chama impureza menor e impureza maior. Como que eu vou diferenciar entre essas duas impurezas? A impureza menor, para ela sair da pessoa, só basta a pessoa fazer o que? Ablução. A impureza maior, para ela sair da pessoa, só basta a pessoa fazer o que? O banho obrigatório. É simples. O que precisar da ablução é o que? Impureza menor. E o que precisar do banho é impureza o que? Maior. O que precisar do banho obrigatório é impureza maior. E o que precisar da ablução, do abdécio somente, é impureza o que? Menor. Agora, se eu quero tocar no Alcorão, eu tenho que fazer o que? A ablução. Se eu estiver na impureza, o que? Menor. Por exemplo, a pessoa que perdeu a ablução, ela só faz de volta a ablução e pode tocar no Alcorão. Pode tocar no Alcorão. Agora, a mulher que se encontra no ciclo menstrual, quando acaba o ciclo menstrual dela, ela já pode tocar no Alcorão? Depois do banho. Depois do banho, o que? Ela pode já tocar o que? No Alcorão. Ou seja, aqui ela está em impureza o que? Maior. Por quê? Porque precisa do banho. A impureza menor precisa da ablução somente. Principalmente o que? O Alcorão. E a gente citou na aula passada, se lembram? Sobre a mulher permanecer na mesquita. A gente viu, quem quer voltar e ver essa aula. Também citamos como a mulher, quando ela pode tocar no Alcorão, mesmo ela estando o que? No ciclo menstrual, principalmente para aquela estudante que estuda o Alcorão, ou para aquela pessoa que ensina, que precisa sempre estar o que? Com o Alcorão em sua frente. Algumas dessas impurezas são, agora ele vai falar sobre as impurezas. Essas são o que? As visíveis, que a gente vê. A urina e os excrementos humanos. Que Deus exalte vocês as fezes. Ou seja, a urina, as fezes são o que? Impura. Se tocou na sua roupa, por exemplo, a pessoa deve o que? Limpar, remover. O sangue, porém, se a quantidade é mínima, então não afeta. Ou seja, se for mínima a quantidade, não afeta. Só quando for o que? Muito. Quando escorrer. Até quando escorrer, o que? Quebra a tua ablução. Quando escorre o sangue. Se não escorrer, você cortou. Não escorrer o sangue, não quebra o que? A ablução. Pode falar. A ablução, respeito ao banho. Tomou banho. Está feita a ablução ou tomar banho e vai fazer a ablução de novo? Na hora. O irmão Zé está perguntando: tomei banho. Depois que eu acabei meu banho, eu devo, é obrigatório para mim fazer novamente a ablução? Ou fazer a ablução depois do banho? Não é obrigatório. É recomendado a pessoa fazer o que? No começo do banho, durante o banho, a ablução. Isso é recomendado. Mas se a pessoa fez só o banho, ela pode rezar. Não precisa fazer a ablução. Por quê? Porque a ablução entra no banho. O banho é mais completo ou a ablução? Tu lava todo o corpo. A ablução tu lava todo o corpo? Hã? Mesma coisa a intenção. Por que tu toma um banho obrigatório? Para tornar permissível a oração. Chego em casa agora, vou lá tomar o meu banho normal. Tomo meu banho, saio, vou rezar sem intencionar que eu vou fazer. Aí é outra coisa. É isso que ele quer falar. É isso que tu quer falar, César? Eu quero falar assim, porque na hora que eu vou tomar banho, está perto da oração. Aí eu tomo o banho, mas eu não fico formado.
por causa da ablução. De tomar o banho e fazer a ablução da mesma hora. Eu faço assim. Não, a situação dele é diferente. Ele vai fazer a oração, ele toma banho, ele falou, mas ele não se sente o quê? Conformado. Quer fazer também a ablução. Não precisa. Como eu falei, faz durante o banho. É recomendado. O profeta fazia dessa forma que passou para ele. Mas quando tu acabou o banho, tu não precisa fazer a ablução. Mas se tu fizer, tudo bem. Mas não precisa, não é obrigatório. Porque o banho em si, o que? Já serve. Na ablução tu lava alguns membros do corpo. No banho tu lava todos os membros. Qual que é o maior? O banho. Então qual que é o propósito da ablução depois do banho? Se o menor entra no maior, o menor entra no maior. Ou seja, a ablução é menor que o banho. Então ela entra dentro do banho, porque tu purifica todo o teu corpo. Só isso que o Jair falou, não, esse banho deve se refrescar. Estou trabalhando, por exemplo. Não é refrescar não, é banho normal. Eu sei, mas a intenção que é se refrescar, a pessoa que saiu do trabalho cansado, de relaxar, chama o que você quiser. Ou seja, não fez o banho para fazer a oração. Esse banho é válido, tem que ter intenção o banho. O banho tem que ter intenção. Ou seja, com esse banho, tu não pode o quê? Rezar. O que tu faz nessa hora? Vou tomar outro banho? Não. Faz a ablução e reza. Faz a ablução e reza. Só se você, prestem atenção. Aí vocês vão me deixar entrar em outro assunto lá, vamos sair do... Só se a pessoa está na impureza maior. Teve uma relação íntima com a esposa. E tomou esse banho que o Jairo fala. Teve a relação íntima e foi trabalhar. Voltou do trabalho, estou cansado, quero relaxar. Toma esse banho. Daqui uma meia hora dá o horário da oração, mas ele tomou o banho para fazer a oração, para tirar a impureza maior? Não. Essa pessoa toma banho de volta. Essa pessoa. Porque a intenção que é obrigatória no banho, na maioria das opiniões dos sábios. Entenderam? Eu tomo banho para tirar o lodo primeiro, depois eu faço a ablução para fazer a oração. Só o banho é suficiente. Como eu falei para vocês, a melhor coisa para vocês ter um banho mais recompensado, fazem a ablução durante o banho. Fazem a ablução durante o banho. Para fazer a ablução tem que escovar os dentes, né? Não precisa escovar os dentes. Só fazer o que? O bochecho. Mas se a pessoa comer comida, Não tem problema. A pessoa que escova os dentes, escova. Mas quer nem dizer a ablução em si. Tem que escovar os dentes, não. Tu quer purificar, não há problema. Melhor ainda. Não há problema, mas isso não faz parte da ablução. Só aí tu faz o que para mais algo? Me sinto melhor dessa forma, tudo bem. Mas isso o que? Não faz parte da ablução. Não é toda vez que eu vou fazer a ablução tem que escovar os dentes. Isso não faz parte o que? Da tradição que é profética. Tu pode usar o siwak, também faz parte da sunna do profeta, que é aquela madeirinha, aquele pequeno. O profeta fazia na hora de fazer o que? A ablução. Durante a ablução. Usa aí, siwak. Quem quer? Entendeu? Siwak. Só se a gente querer comparar Siwak para vocês. ele com o que? Com a escova. Aí é outro assunto. Só que essa, se a pessoa acorda de manhã com aquele bafo de leão para fazer a ablução, tem que escovar o dente. Não é obrigatório escovar o dente para fazer o que? Não é obrigatório. A pessoa quer fazer, faça, não é obrigatório. O bochecho em si, o que? É recomendado. Se a pessoa, por exemplo, esqueci, não fiz o bochecho, a oração que é correta. Vamos. Mau cheiro. Aqui vai sair hoje vocês vieram cada um com um caderno de pergunta, né? É caderno que tem, né? Aí não. Aqui, outra. A gente está vendo aqui as duas impurezas. A gente urina o sangue, agora urina e excremento dos animais, em especial aqueles que são proibidos na alimentação. Por exemplo, o porco, os animais selvagens são que proibidos. Agora o quarto, o cão e o porco. O cão e o porco,
a gente fala que é o que? Najasa asliya. O que é isso? O porco tu pode lavar ele 1000 vezes, nunca fica limpo. O cachorro lava ele 1000 vezes, não fica limpo. Entenderam? Então ele sempre vai ser o que? Impuro. Agora, tem pessoas que entendem de errado. Se a minha mão estiver seca, minha roupa está seca, toquei num cachorro, fiquei impuro? Não fiquei. Só se estiver molhado, tanto o pelo dele como a minha roupa, aí passa o que? Impureza. Passa, entendeu? Mas agora não só o toque dele, tocar o pelo, não passa o que? Impureza, só se estiver molhado. Isso aí a pessoa tem que prestar atenção. Agora estou andando na rua, estou indo para a reza, estou com meu roupão, sabe, o roupão é grande, passa um cachorro o que? Correndo, do nada e toca o que no meu roupão, deixa o que? A minha roupa impura? Não deixa, porque está seco. E na maioria das vezes o cachorro está o quê? Seco. Só se for tipo um dia de chuva, por exemplo. Entendeu? Isso aí tem que cuidar. Se a gente falar o que o pelo dele, aí é outro assunto. O pelo dele em si é sujo, aí é outro assunto. Mas tem deles que vai esperar a pessoa e fica molhado. Não, ali ser lamber é diferente, como a gente falou. Estou falando só do o tocar dele, não o que deixa a tua roupa impura. Agora passou, às vezes acontece isso, está indo rezar para a mesquita, vem um cachorro e passa. Só estou querendo dizer, ele não fica o que? Limpo. Ele, não tem como tornar ele limpo. É dessa forma. Tu lavou ele 1000 vezes, 2000 vezes ele fica o que? Impuro. Deus Altíssimo que criou ele dessa forma, ou seja, é impuro a gente o que? Ter contato com ele. Principalmente o que? Com a saliva dele. Principalmente com a saliva dele. A carne dos animais mortos, ou seja, carniça, achou um animal morto, é impuro aquilo, até para a gente o que? Comer, é proibido, exceto do que são permitidos o consumo sem sacrifícios, segundo a legislação. Os que são o que? Sem sacrifício, por exemplo, o peixe. Ao contrário da carne do ser humano falecido, dos peixes e insetos são puras. Agora a carne, o peixe, se tu encontrou ele o que? No mar, tu come. Tudo é o que? Puro no mar, em geral, para não que especificar nada. Hã? Agora. Não, agora, por exemplo, se encontrou o peixe, agora prestem atenção, os animais marinos, acho que é assim que você fala, eles são o que? Puros para a gente, todos eles. Agora, isso aqui é carniça que ele está falando, por exemplo, tu encontrou a ovelha, é pura ou não é para a gente pode comer, é lícita, mas se tu encontrar ela morta, não pode comer. Entenderam? Essa que é a diferença. Depois o que ele fala? Alguns animais o que não precisa degolar. Depois, segundo a legislação, isso aqui ele vai citar na página o quê? 192. Ao contrário da carne do ser humano falecido, o ser humano que é limpo. Agora o ser humano, quando faleceu, a pessoa vai o que? Purificar ele. Não precisa o que? A pessoa tomar banho depois disso. Agora a pessoa o que? Purificou o morto. A pessoa quando morre, o que a gente faz? Purifica ele. Depois reza por ele e enterra ele. Agora a pessoa que purificou ele, é obrigatório ela tomar o que? O banho? Ele não é sujo. Deus Altíssimo que honrou os filhos de Adão, ou seja, a descendência de Adão, são puros. Entenderam? Ou seja, não precisa o que? Ser purificado. A purificação das impurezas, para lavar essas impurezas que estejam no corpo, roupa, no lugar onde será feita a oração, etc. Isso aqui é tudo que ele citou, essas impurezas, o que? Para a gente o que? Remover, lavar, purificar, quando a gente vai fazer o que? A oração. Tanto ela no corpo da gente, ou na roupa, ou no próprio lugar que a gente vai rezar. Basta tirá-las por qualquer método, podendo usar a água ou outra coisa, porque o profeta que passou sobre ele ordenou que tirássemos as impurezas sem condicionarmos o número de vezes a serem lavadas. Ou seja, o profeta não falou, tem que lavar 2, 3, 4, 5 vezes, só em algumas impurezas que é especificado.
o número de vezes a serem lavados, com exceção da sujeira dos cães, saliva, urina ou excremento dele. Agora, a saliva dele é impura, o excremento dele é impuro, a urina dele é impura. Se cair, a pessoa que tem que lavar. Sobre as quais foi dito que devem ser lavadas 7 vezes, uma delas com terra. Tem uma sabedoria nisso. Primeiro que, agora vamos falar a urina, ou a saliva do cachorro. Uma das 7, o que? Das 7 vezes que tu lava ela o que? Com terra. Depois lava o que? Com água. O resto. Só uma o que? Com terra. Tem alguns médicos, cientistas que falaram que a sabedoria disso é para remover o que? As bactérias. Trouxeram, tem estudos mostrando a terra. Por que lavar o que com a terra na primeira vez? Ou em uma das vezes? E outras opiniões são que isso aqui é opcional, não é obrigatório lavar com terra, é opcional. Se a pessoa lavar a saliva, por exemplo, com água, já é o suficiente. A pessoa que pode fazer a oração, se está no lugar ou está na vestimenta da pessoa. As outras impurezas, basta removê-las sem se importar se permanecer um pouco de sua cor ou odor, assim como disse o profeta que passou sobre ele: basta te lavar o sangue e não te prejudicará se permanecer sua mancha. Agora, por exemplo, tu trabalha num açougue e tu sabe, né, sempre está lidando o quê? Com o sangue das carnes, respinga em ti. Vamos falar que respingou. O que a pessoa fez? Lavou. Vamos falar que ela está com uma blusa branca, lavou, mas aquela mancha o quê? Ficou, não saiu. Às vezes precisa de outros produtos, tu lavou com água só, precisa de um detergente, por exemplo, para sair essa mancha, ou precisa lavar na máquina de lavar. Eu não vou rezar por causa disso. Não, tu reza, se ficou só a mancha, a impureza em si tu tirou, ficou a mancha o quê? Porque tu não tem um produto ali na hora o quê? Para tirar essa mancha, mas a impureza em si do sangue o quê? Você removeu o sangue, ficou só o quê? A mancha. Posso rezar com essa mancha? Tu reza com essa mancha, como o profeta o que especificou nesse dito. Agora ele vai falar o que? O que é recomendado? Condutas no momento de fazermos nossas necessidades e nós higienizar. Recomenda-se que quando você entre no banheiro, entre com o pé esquerdo. Isso é sunna, tudo boas condutas. Até se tu pegar o Jardim dos Virtuosos, um livro muito bom de ditos proféticos, a maioria dos ditos ali são o que? Corretos. Então o que é? Ele tem um capítulo que ele fala, An-Nawawi, rahimahullah, as boas condutas. É um capítulo grande, ele falando o que? Sobre as boas condutas. Sinta-se à vontade. Pessoa que morreu pode ser lavada com chá de cedro? Cedro, sim, claro. Pessoa se lava o que? Isso aqui é uma planta, cedro. Aqui está cedro. É cedro, não sei o que, eu entendi o que ele quis dizer. Entendeu? O profeta o que? Ordenou a gente lavar o que? Os nossos mortos com água e cedro, que é tipo de uma planta, uma árvore, que tem nos nossos países ali no Oriente. Pessoa que mistura com a água e purifica o que? O morto. Purifica o morto. Recomenda-se que quando entre no banheiro, entre com o pé esquerdo. Ou seja, tu entra o que? Primeiro com o pé esquerdo. Isso o que é? As boas condutas. O que é recomendado? E diz Bismillah. A pessoa diz o que? Bismillah. Ou seja, antes de entrar, não é dentro do banheiro. Quando a pessoa vai dar o primeiro passo, com o pé esquerdo, fala o que? Bismillah. Aí depois a pessoa pede o refúgio em nome de Allah. Bismillah quer dizer em nome de Allah. Em nome de Allah, ó Allah, em ti tomo refúgio dos perversos. Em ti tomo o refúgio dos perversos. O que se encontra de mal nesse lugar impuro? O que se encontra de mal nesse lugar impuro? Então a pessoa fala o que? Bismillah, em nome de Deus, com o pé esquerdo antes de entrar, e suplica, pedindo refúgio para Deus por qualquer mal que há nesse lugar impuro. Qualquer mal que há nesse lugar impuro. Isso é o que? Uma sunna. A
pessoa deve saber isso para praticar sempre o que? Na sua casa, no seu trabalho. Isso faz parte o que? Da sunna do profeta, tradição do profeta. E tudo isso o muçulmano fazendo, ele vai ser o que? Recompensado. Deus Altíssimo vai exaltar ele por ele ter cometido ou realizado uma sunna do profeta, como eram os ensinamentos, as instruções do profeta. E quando você sai do banheiro, que você seja com o pé direito e diga Ghufranak, peço teu perdão, ou seja, Deus perdoa-me. Ghufran quer dizer Deus perdoa-me, que é quando a pessoa que sai, quando sai do banheiro, sai com o quê? Com o pé direito. Quando entra, com o pé esquerdo. A mesquita é o contrário, a pessoa entra com o pé direito e sai com o pé esquerdo, é o contrário, para vocês decorarem. Então isso aqui são o que? Boas condutas, que pessoa que é bom decorar, praticar em sua vida, ensinar os filhos, ensinar o que? A esposa, os parentes, os companheiros, as pessoas mais próximas, ensinar essa sunnah, ou seja, essas boas condutas que devemos o que? Sempre realizar. Deve-se cobrir as partes privadas do olhar das pessoas quando estiver fazendo as necessidades. Claro que o muçulmano o que? Não vai fazer as necessidades, nem tomar o banho o que? Com as partes privadas, ou seja, as partes íntimas descobertas. Isso não faz parte do caráter do muçulmano. Como o profeta fala que passou sobre ele, um dito que foi narrado pelo Malik, rahimahullah, o profeta fala o que? Para toda a religião, ou seja, para toda a missão que Deus Altíssimo concedeu para os profetas, há um caráter. E o caráter dessa religião é a modestia. O caráter dessa religião é a modestia. Então quando tu vê um irmão que tem modestia, que tem vergonha, não fala para ele: ô irmão, por que está com vergonha? O que tu quer tendo vergonha dessa forma? Deus Altíssimo gosta dessa qualidade. Pessoa que vai lá, está na praia, por exemplo, vai lá tomar o banho, depois que tomou banho de mar, toma sem nenhuma roupa. Isso faz parte o quê? Isso é proibido, é pecado também. Além de ser proibido, é um pecado que a pessoa está fazendo. Então ela deve cobrir o quê? Essa parte privada. Que é essa parte também que a gente vê, irmãos, que ela tem o quê? Dentro da oração. Agora, uma das condições da oração ser aceita, isso a gente vai ver depois, é cobrir as partes do quê? Privadas. Agora, se eu rezar de calção, por exemplo, a pessoa vai lá, quer rezar de calção de futebol, que vem o quê? Até a coxa. Pode rezar dessa forma? Por quê? Porque não cobre esse calção as partes privadas. Mas se esse calção é longo, vamos falar igual os calção dos jogadores de basquete, que vai até o joelho, às vezes até passa do joelho, a oração é correta? É o correto. Cobriu o que? O que Deus o Altíssimo que ordenou. Isso é para os homens, é claro. As mulheres devem se cobrir o que? Todo o corpo, exceto as mãos, as faces e os pés. Mas o melhor é sempre cobrir os pés, se conseguir. Mas se não cobriu, a oração que é válida. Do olhar das pessoas quando estiver fazendo as necessidades. Está proibido realizar as necessidades em lugares públicos. Não é em lugares públicos a pessoa entender aqui, o Islã proíbe da pessoa fazer a sua necessidade num banheiro público. A pessoa entende às vezes isso. Não é isso. Em público o quê? Fazer a necessidade na frente das pessoas. As pessoas vendo. Não quer dizer que é num banheiro público. As pessoas vendo. Se esse local não é coberto, não vai fazer as suas necessidades ali. Porque Deus Altíssimo ordenou você cobrir a sua parte privada. Sua parte privada. Realizar necessidades em lugares públicos, nos caminhos, ou seja, no meio da rua, como a gente vê, infelizmente, a pessoa fazendo a necessidade dele, o quê? No meio da rua. Isso aí não faz parte o quê? Do caráter do muçulmano, da excelência do caráter do muçulmano. Nos cursos de água ou em lugares onde
possa incomodar as pessoas, onde passa água, tudo, tu vai lá o quê? Essa água para as pessoas, por exemplo, tomar, tu vai lá o que fazer? Isso aí tudo o que é proibido, a pessoa não pode fazer isso, prejudicar as pessoas, ou em qualquer lugar que tu prejudica o que incomoda as pessoas, vai lá e faz as necessidades na frente da casa da pessoa, e aí? Isso é tudo falta o que? De caráter, falta de ética. Quer fazer as suas necessidades, faz um banheiro público, faz na sua casa, faz no seu trabalho, não faz o que na rua prejudicando as pessoas, só se for o que? Uma necessidade extrema, que a pessoa o que? Se encontra, procura um lugar que ela não vai ser vista e faz, que não vai prejudicar o que? Ninguém. Mas a pessoa tem esse hábito, como muitas pessoas têm, deu vontade o que? A pessoa faz na rua. Isso aí não faz parte o que? Da ética islâmica, do caráter islâmico. A pessoa tem a paciência, espera até chegar num lugar o que? Que ela possa fazer. O lugar da pessoa não vai ser visto. Essa pessoa que estiver urinando em um lugar, ela está de costas, urinando. A pessoa vai ver ela. A pessoa não pode ver dela, é a parte íntima, vai ver ela, a pessoa vai ver. Isso é quando está o que? Numa necessidade extrema. Estou entendendo. O Ida está falando aqui, agora por exemplo. A parte íntima dela, não pode ver, agora ela, enquanto a pessoa vai ver ela. A gente entendeu, não é isso. Todo mundo entende quando a gente fala o que? Não ver é o corpo da pessoa, é as partes da pessoa. A gente falou parte privada, a gente não está falando do ser humano em si. Ninguém entendeu isso. E agora, como tu entendeu dessa forma, a gente vai explicar de acordo com como tu entendeu, para te entender melhor. Agora a pessoa o que? Está numa extremidade ali, uma grande necessidade, procurou um lugar o que ele não é visto, ou seja, as partes privadas não estão vistas. As pessoas, se passarem ali, vão ver ele, mas não vão ver nada do corpo dele. Pode fazer sim, claro, principalmente por causa da necessidade que se encontra essa pessoa. Só sempre é a pessoa o que procura pacientar até chegar o que? Num lugar apropriado para isso, apropriado para fazer as suas necessidades. É ilícito fazer as necessidades em algum buraco quando se encontra em campo aberto, pois pode haver animais nele e assim prejudicá-los. A pessoa fazer o quê? Por exemplo, vamos falar que alguns animais fazem o seu ninho na terra, ou algum buraco, tipo alguns coelhos também. O coelho faz isso, né? Cava o buraco e fica ali. Tu ir lá o quê? Fazer suas necessidades nesse buraco, prejudicar esse animal. Então tudo isso é o que? Ilícito, proibido. Não se orientar em direção à qibla, ou seja, a pessoa quando vai fazer as necessidades, isso é bom vocês o que entenderem, não se direcionar para a direção da oração e nem dar as costas, ou seja, sempre fazer o que? De lado. Isso aqui é quando a pessoa vai construir a casa dela. É bom a pessoa ter esse conhecimento de não construir o que? O banheiro da casa em direção o que? Aonde você reza, pela nobreza e a honra que é a direção da casa de Deus, que é onde a gente se direciona para fazer o que? As orações, para a gente parar em frente de Deus Altíssimo. Então você faz o que? O contrário, ou seja, de lado, e não na direção que tu faz a tua oração. Minha casa dessa forma. Aqui é citado o que, irmãos, para vocês entenderem, os ditos que proíbem isso, quer dizer aquele lugar aberto, sem paredes, ou seja, aonde você faz as suas necessidades está aberto e em direção o que? A mesquita sagrada. É isso que é proibido. Mas se tiver o que? Paredes, barreiras, não há o que? Problema. Aqui se você estivesse, por exemplo, no meio do deserto ou num campo aberto, entenderam? É isso que é o que? Proibido. Isso que é proibido. Mas sempre melhor e recomendado a pessoa que está construindo a casa dela ter isso em mente. Ter isso em mente, para não fazer o que? Da forma incorreta. Nem dar-lhe as costas, ou seja, nem o contrário, dar as costas. Quando você está fazendo a necessidade fisiológica,
E se em campo aberto, deve-se tomar cuidado, como menciona o hadith. Se algum de vós quer atender às necessidades fisiológicas, que não se posicione de frente ou de costas à direção, a qibla. Então o profeta proibiu. Essa proibição, a pessoa tem que entender o que significa. Tem uma explicação para isso, como os sábios explicaram, e a opinião das 3 escolas, que é o que? Quando não tem barreira. Tendo barreira não entra o que? Essa proibição. Tendo barreira não entra essa proibição. Isso é em campo aberto, em lugar aberto. Deve-se ter cuidado para não sujar a roupa, o corpo, com algum respingo de impureza que possa atingir ou manchar. E caso ocorra, deve-se lavar a parte suja. A pessoa foi fazer a necessidade, caiu alguma impureza, como a gente citou, por exemplo, a urina. O que a pessoa faz? Purifica aquilo que caiu, aquele respingo. Só a pessoa sempre o que? Cuidar. E se purificar o que? Da melhor forma. E a melhor purificação é a purificação, irmãos e irmãs, o que? Com a água. Purificar com a água. A pessoa pode o que? Secar depois da purificação com papel? Pode. Não há problema. Mas sempre se purificar o que? Com a água. Porque a água limpa muito melhor do que o próprio o que? Papel. Depois de fazer as necessidades, deve-se fazer uma das duas coisas. Deve-se limpar as partes do corpo de onde saiu a urina e os excrementos com a água. Pessoa o quê? Se limpar as partes íntimas com água, da melhor forma. E ver se não ficou o quê? Não é o cheiro. Ver se não ficou o quê? A sujeira. Não sobrou algo. Ter certeza o quê? Que você purificou. Ou seja, você analisar. Não sobrou nada. Para a pessoa o quê? Poder se vestir. Deve-se limpar 3 vezes ou mais por meio de papel higiênico, pedras ou que se tenha à mão e que sirva como objeto para limpar o corpo, eliminando todas as impurezas. Aqui está falando o quê? Se a pessoa não tem água, por exemplo, ou se tem água e se limpa dessa forma, se vai se limpar, por exemplo, com papel. Antigamente eles não tinham papel, e sim as pedras, eles usavam no tempo antigo. Mas agora vamos falar o papel. A pessoa tem que usar o quê? O número de vezes que purifique as partes íntimas da pessoa. Por isso que é sempre melhor, irmãos e irmãs, usar o quê? A água. E depois o quê? Usar o papel. Isso faz parte do quê? Da sunna. Usar primeiro o quê? A água. Então isso tudo aqui, irmãos e irmãs, a gente falou que é na página 96. Na próxima aula, acabamos, né? Vamos começar a explicar a página 97. Isso aqui são tudo o que? Recomendações, boas condutas. Cada pessoa sabe o que? O jeito de se limpar. E fazer o que? É só purificação. Mas o importante o que é? Não deixar nenhuma sujeira. Não deixar nenhuma sujeira. Tanto vai prejudicar você, seu corpo, deixando alguma sujeira, também vai te impedir o que? De fazer a oração. A não ser quando você estar o que? Limpo. Alguém ficou alguma pergunta no Instagram, no Facebook? Faz assim, Jairo, que às vezes as perguntas estão em cima. Minhas irmãs ficaram com alguma pergunta? Todo mundo entendeu? O que significa a palavra abstrato? Abstrato é aquilo que não consegue o que ver, Agnaldo. Não consegue o que enxergar. Eu li em algum lugar que fala que abstrato é como se fosse Deus que a gente não consegue ver. Deus Altíssimo está presente em nossas vidas. A gente não fala o quê? Que Ele é o que? Abstrato. Deus está presente. O abstrato é, por exemplo, aquilo que tu não vê. Não consegue o que? Ver, tocar. Alguém no Facebook? Coisa invisível. Pode o quê? Tem em cima, não tem nenhuma pergunta? Essa aqui é do Face, né? Então, Tem aquela da irmã lá do bairro. a gente respondeu, né? Então, se a gente não viu uma pergunta, pedimos desculpas, que às vezes a gente não enxerga as perguntas, e principalmente no Facebook, a pergunta vai o quê? Para cima e a gente não consegue ver. Então, que Deus firme nossos corações na fé e purifique nossos corações
Tenha. Olha, tem uma pergunta, apareceu. Boa noite, irmão. Sim, eu tenho uma pergunta, mas estou com vergonha de perguntar. Então pergunta no meu privado. Se tem vergonha, não tem problema. Pergunta o quê? No privado da mesquita ou da minha página, não tem problema. A gente o quê? Responde. Então que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja. E purifique nossos corações das maldades, das impurezas. E facilite para nós a procura do conhecimento, a busca do conhecimento, e faça de nós praticantes do conhecimento adquirido. Amém. E aceite nossas obras. Amém. E facilite para nós pregar o bem e praticar o bem. Amém. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Até a próxima, inshallah. Inshallah.